Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. O texto de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. A nova versão internacional, que já não é mais nova, ela já tem aproximadamente uns 15 anos, procurando atualizar a versão chamada atualizada, que nós usamos durante tantos anos nas igrejas evangélicas e ainda continuamos usando. Se alguém precisar usar esses bancos, podem usar, eles não serão mais usados pelas crianças. A nova versão que está transcrita aí no nosso boletim, ela diz: porque Deus tanto amou o mundo, até por uma questão da ênfase na ordem no grego, é a ênfase nessa intensidade do amor de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode ser que você, como eu, tenha se acostumado à versão atualizada. Eu queria convidar você a dizermos juntos na versão atualizada. Vamos tentar dizer juntos, é mais ou menos por aqui. Se você não estiver com Bíblia, não tem problema, você pode ler por aqui. Mas vamos tentar dizer juntos esse versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dá para você dizer junto de novo, dizermos juntos, vamos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um pastor foi convidado, e conheci esse pastor, tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele disse que foi convidado por uma senhora para almoçar na casa dela, e ele perguntou se era algum almoço com fraternização, alguma reunião de família, o que é que era. E ela disse: não, eu vou reunir a minha família, mas eu queria que o senhor fosse, porque eu queria que o senhor aproveitasse o almoço e o senhor evangelizasse minha irmã. E quando a mulher falou isso, o pastor olhou para ela e disse: como? Eu vou para a sua casa almoçar? Para quê? Ele disse: pastor, a gente reúne a família e tal, e aí o senhor aproveita um momento lá e evangeliza minha irmã. E ele parou e disse: e por que você não faz? Ah, pastor, não, olha, eu não sei evangelizar, eu não fiz curso de teologia. Pastor sabe, pastor estudou, pastor sabe. Imagine se você fosse questionado, e não é muito difícil que nós tenhamos cristãos e crentes do Senhor Jesus Cristo, que vamos às vezes até entender muitas coisas da Bíblia, da teologia, e vamos ter uma dificuldade na hora de falarmos do Evangelho para outra pessoa. O que você diria? Como você resumiria a mensagem do Evangelho? Olhe bem como o evangelista, como o apóstolo João está aqui escrevendo. E então ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso faz parte do diálogo de Jesus com Nicodemos. A gente para então no versículo 15, como se Jesus parasse os ensinamentos do versículo 15, mas Nicodemos foi lá para conversar com Jesus. E Nicodemos foi falar sobre vida eterna. E Jesus então vai falando até chegar neste versículo que João registra aqui e que nós conhecemos tão bem, mas às vezes temos tanta dificuldade para falar dele. Na Páscoa proliferam-se as encenações, e o termo que a gente mais escuta é a paixão de Cristo. Por que não o amor de Cristo?
talvez até ficaria um pouco meio sem graça. Olha, você vai para a encenação do amor de Cristo, o amor de Cristo. Você vai para a encenação da paixão de Cristo. Olha, a paixão de Cristo. Mas o que isso de fato significa? Na nossa língua portuguesa, paixão é um sentimento, uma emoção em alto grau de intensidade, acima da lucidez e da razão. Você já viu quando alguém diz assim: fulano está apaixonado, fulano está nas nuvens, não pisa mais nessa terra. É alguém que está tendo atos, palavras, às vezes pensamentos, além da lucidez e da razão. Paixão, no nosso dicionário, é um amor ardente, pode se tornar uma obsessão, é um entusiasmo vivo por algo, pode se tornar um fanatismo. E é usado também na língua portuguesa, o dicionário coloca isso, para o martírio de Cristo e dos santos, considerados santos na história. A paixão de Santo Antão, como foi explorado um pouco aí no Carnaval. Paixão é também uma composição, seja ela através do teatro, da música, uma composição dramática baseada na vida de Cristo. Mas o que seria então amor na língua portuguesa? Amor é um sentimento que leva a desejar o bem de outra pessoa. É uma dedicação absoluta de um ser a outro ser ou alguma coisa. É a inclinação a alguém por laços de família. É a inclinação forte por uma pessoa de outro sexo. Isso na língua portuguesa. Amor é afeição, é amizade, é carinho, é ternura, é simpatia, é muito cuidado, é ter zelo por outra pessoa. A nossa língua portuguesa talvez seja, por incrível que pareça, e por tantas qualificações, a nossa língua portuguesa com certeza ainda é pobre para expressar tão sublime amor de Deus por nossas vidas. A Bíblia nos fala que Deus amou. Deus amou. Esse amor é um amor que de repente você já ouviu falar no meio evangélico. Alguém gostaria de citar? Que amor seria esse? Qual é o termo que é usado? É o amor? Ágape. É o amor ágape. Com certeza. Está lá nos textos, nas cópias dos originais. É gapesen. É um termo no grego que se refere, está na aorista, se refere a um ato do passado, em uma expressão profunda de amor. Não que Deus amou apenas naquele momento, mas aquele momento foi um marco do amor de Deus na cruz do Calvário. Isso vem de agapao, verbo, amar, de onde vem então ágape. Esse amor a sociedade não conhece. A sociedade usa indiscriminadamente a palavra amor a tal ponto que já perdeu o sentido. Você já viu pessoas dizendo assim: eu amo viajar, eu amo vender, eu amo passear, eu amo beber, eu amo namorar. Inclusive o McDonald's tem a propaganda, ou tinha: amo muito tudo isso, amo muito Big Burger, Trick Burger, tá? Eu amo muito tudo isso. A que ponto nós chegamos? Perdemos o sentido de amor. E não é difícil imaginar por que estamos como sociedade onde estamos. O texto de João 3,16 é tão sublime, irmãos, tão profundo, é tão importante, que o reformador Martinho Lutero o chamou de a miniatura do Evangelho. O reformador Martinho Lutero chegou a dizer: este texto é a miniatura do Evangelho. Você quer pensar nas boas novas de salvação? Aqui está a miniatura, um resumo, o mais breve possível, mínimo ali, para retratar verdades tão grandiosas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós deveríamos decorar, mas não só decorar, nos maravilhar com ele. E nos maravilhando quando tivéssemos que compartilhar com alguém, parar e dizer: olha, eu queria falar para você do amor de Deus. E me permita ler aqui um versículo e você explicar cada partezinha deste versículo para tornar claro, ou pelo menos ser usado por Deus para trazer um mínimo de clareza do amor de Deus, que nem sempre é entendido por nossa sociedade. Se o Espírito de Deus não agir,
nós podemos falar e citar tantos versículos e o mundo não vai ouvir. Se eu e você, nós não buscarmos viver este amor, que grande desafio para a igreja. O amor de Deus é grande demais. O pecado da humanidade e de cada ser humano, individualmente falando, o pecado é grande demais. Mas também, irmãos, a salvação de Deus é grande demais. Eu não sei se você já parou para pensar na profundidade, na beleza deste versículo 16. Eu convido você a olhar para ele novamente. Olha o que Jesus fala a Nicodemos. Olha o que João registra desta palavra de Jesus a Nicodemos. E então ele começa dizendo: porque Deus amou. Deus amou. O amor de Deus é espontâneo. O amor de Deus é autogerado. Foi gerado por Ele mesmo, a partir dele. Não foi nada que Ele viu nos outros e disse: ah, fulano é fantástico, eu vou amar ele porque ele é fantástico. Não, todos nós somos pecadores. Não havia e não há nada em nós, de nós mesmos, que fizesse Deus amar. E não há nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos ame mais ou nos ame menos. Ele decidiu nos amar. Que coisa linda o canto que foi entoado aqui sobre o portão, e você deve ter imaginado ali aquela parábola do filho pródigo. Não havia nada que aquele filho pudesse fazer para que o pai o amasse mais ou amasse menos. Não, o pai decidiu amar o filho que saiu, e decidiu amar em busca também do filho que estava perdido dentro de casa. Assim é o amor de Deus, é espontâneo, é autogerado. Paulo é quem diz lá em Romanos 5:8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que Paulo fala. Nós ainda éramos pecadores quando Deus decidiu na eternidade nos amar e nos escolher. Pecadores, nada em nós. Foi o seu amor, a sua graça, e por isso é graça. Nós não merecemos nada em nós para Ele nos escolher, porque Deus amou. E Ele ama porque na sua essência Ele amou. Na sua essência Ele amou. E é o mesmo João que vai registrar lá naquela epístola pequenininha, 1 João 4:8, ele vai dizer que Deus nos amou porque Ele, Deus, é amor. O amor não é Deus, mas Deus na sua essência é amor. Ele é a origem, Ele é a fonte do amor. Ele é a fonte do amor. Foi esse Deus, como diz Jesus aqui, João registra, foi esse Deus que nos amou. Mas Ele amou quem? A Bíblia vai nos dizer, porque Deus, se você voltar ao texto, é só um versículo mesmo, porque Deus amou ao mundo. Deus amou ao mundo. Os judeus, os fariseus, estavam familiarizados com o ensino de que Deus amava aos filhos de Israel. Você lembra das palavras de Jesus lá de Mateus 5, 43 e 44? Jesus chegou e disse, então falando e pregando, o chamado Sermão do Monte, Mateus 5, 43 e 44, Jesus diz: ouvistes o que foi dito, ouvistes o que foi dito, ama o teu próximo, amarás o teu próximo e odiarás aos teus inimigos. Então Jesus chega e diz: eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque em nenhum canto da Bíblia vai estar que nós devemos amar o próximo e odiar ao nosso inimigo. Isso fazia parte da tradição judaica, uma interpretação errada. E então os judeus começaram a falar e dizer: olha, a palavra de Deus diz que nós devemos então amar a Deus e nós devemos amar ao nosso próximo. Então os judeus perguntavam: quem é o nosso próximo? Então os judeus, os líderes religiosos, começaram a dizer: olha, bom, por algumas interpretações, por nossa visão e tal, o nosso próximo é o nosso povo. Então nós temos que amar o povo de Israel. Esse é o nosso próximo. E aí então talvez você entenda porque Jesus, quando foi questionado sobre quais os 2 maiores mandamentos,
Os líderes tentando Jesus, querendo derrubá-lo, querendo pegá-lo. Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? O maior de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus. E Jesus se detalha e então diz: e semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia é clara ao dizer então que os líderes tentaram pegar novamente Jesus, e então eles perguntam assim: Senhor, amar a Deus, ok, tranquilo, mas o nosso próximo, quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Porque os judeus entendiam que era só o povo de Israel. Então Jesus conta a parábola do bom samaritano. E a ideia é justamente que lá no final da parábola, e ao longo de toda a parábola, Jesus vai mostrar: a pergunta que vocês estão fazendo está errada. A pergunta não é quem é o nosso próximo. A pergunta é: de quem você se faz próximo? Porque o sacerdote passou, o levita passou e passou próximo, vendo aquele que estava jogado. Agora, por questões religiosas, por rituais religiosos, eles não quiseram se contaminar e passaram ao largo e não valorizaram a vida que Deus dá e Deus valoriza. E para o espanto dos judeus que estavam ouvindo a mensagem, Jesus vai colocar na história, na parábola, que quem vai socorrer aquele homem ali jogado, dado por morto, quem vai socorrer vai ser justamente um samaritano. Odiados os samaritanos pelos judeus, odiados pelos sacerdotes, odiados pelos levitas que passaram e deixaram o homem de lado. Vai ser justamente um samaritano. E então Jesus vai, como que dizer para eles: vocês percebem, a pergunta de vocês foi maldosa. Foi maldosa. A pergunta não é quem é o meu próximo, porque vocês estão amando só o povo de Israel, só o povinho de vocês. Não. Deus amou ao mundo. A pergunta precisa ser: de quem eu estou me fazendo próximo? Quem está precisando do amor de Deus através da minha vida? Deus amou ao mundo, pensando que estavam cumprindo a vontade de Deus, odiando os inimigos. Não. Os inimigos precisavam ouvir do amor de Deus. O mundo precisa ouvir do amor de Deus. Amar quem crê e pensa como você é fácil. Difícil é você amar quem fala mal de você. Difícil é você amar quem fala mal da sua família. Difícil é amar quem vai contra você, quem quer puxar o seu tapete. Isso é difícil. Por isso Jesus disse: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Orem por eles, clamem a Deus por eles. Esse é o amor de Deus, é o amor que nós recebemos. Nós, pecadores, recebemos desse amor, e nós somos desafiados a amar com este amor que nós recebemos. Nós não vamos amar porque o outro merece. Casamentos estão se acabando por isso, porque olhamos um para o outro e dizendo: não, fulano não merece, fulano não faz como eu faço. E nós merecemos o amor de Deus? De forma alguma. Ah não, o filho não merece o meu amor, e eu mereço o amor de Deus? Não. Nem o filho que saiu da casa, nem o filho que ficou em casa merecia o amor de Deus. Não, nós não vamos amar porque o outro merece, porque nós não fomos amados porque merecíamos, e não somos amados porque merecemos, e não seremos amados porque mereceremos no futuro, quando quem sabe fomos cristãos melhores. Não. Deus decidiu amar. Deus amou o mundo. Apocalipse fala de uma multidão comprada pelo sangue do Cordeiro, de toda raça, povo, tribo, língua e nação. Que coisa maravilhosa! Deus decidiu amar. Ele não escolheu uma raça e disse: só essa raça. Ele não escolheu uma cor e disse: só essa cor é que eu vou amar. Ele não decidiu amar só uma tribo, só uma nação, só o povo de uma determinada língua. Não. Há uma multidão de pessoas que foram compradas pelo sangue do Cordeiro, como nós ouvimos aqui, pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Gente de toda língua, povo, tribo, nação, indistintamente. E isso é não fazer acepção. Deus não disse: eu sou brasileiro, vou amar os brasileiros e o resto do mundo que se exploda. Nem o Estado Islâmico se exploda. Não. Deus está convertendo muçulmanos, Deus está operando, e na sua graça
alcançando aqueles que Ele escolheu desde a eternidade. As palavras do Senhor Jesus Cristo para Nicodemos, doutor da lei, e para os fariseus eram chocantes para eles. Deus amou o mundo. Será que nós já paramos para pensar sobre isso? Ele amou pecadores, jovens e idosos. Ele amou pecadores, pobres e ricos. Ele amou pecadores, doutores e analfabetos. Ele amou pecadores, religiosos e ateus. Ele amou pecadores que lutam para ser fiéis no casamento. E amou pecadores como prostitutas, publicanos, meretrizes. Ele amou o mundo. Ele amou pecadores, para transformar esses pecadores. No meio do deserto de um mundo de inimizade com Deus, no meio do deserto de um mundo de ódio à sua vontade, no meio do deserto de um mundo de desprezo à sua lei, no meio do deserto de um mundo de rebelião contra os seus mandamentos, brotou a flor do amor de Deus. É no deserto desse mundo árido, sem o amor de Deus, é nesse deserto que brota a flor do amor de Deus. O Criador do universo nos amou, porque Deus amou ao mundo. Mas diz mais o texto: Deus amou ao mundo de tal maneira. E a gente podia passar aqui rapidamente por cima, de tal maneira, Deus amou de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira. Eu, pelo menos, eu não vivo falando, não passo o dia. Bom, de tal maneira que tomamos café, de tal maneira, é uma expressão para a gente. A gente não usa muito isso. Mas João, quando registra a palavra de Jesus e a conversa com Nicodemos, ele traz a ênfase: Deus amou tanto o mundo. E aí, porque a NVI coloca a tradução que temos nesse sentido: Deus amou tanto o mundo. É porque, de fato, Jesus estava, ao falar a Nicodemos, ele estava dando uma ênfase tremenda a esse amor de Deus. Foi tremendo esse amor de Deus. Foi enorme esse amor de Deus, indescritível, não há como descrever. Um poeta chegou a dizer: ainda que todos os mares fossem tinta e todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem penas e todos os homens escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o grande amor de Deus. Ele estava querendo dizer isso: o amor de Deus é indescritível. Nós não temos como descrever na sua profundidade tão grande amor. Deus nos amou de tal maneira antes da fundação do mundo. Deus nos amou de tal maneira que Ele nunca desistirá de nós. Nunca desistiu, não desiste e não desistirá. Deus nos amou de tal maneira que nos adotou como filhos, nos deu uma família, a igreja do Senhor, nos deu promessas e um futuro glorioso. Promessa e futuro gloriosos. E para tudo isso, Ele nos deu o seu Filho. Ele nos deu o seu Filho. É pouco para você? Ele deu o seu Filho. André e Renata, quem vocês dariam para morrer pelo pastor da igreja? Caleb ou Gabriel? Cauã ou Tito? Rani e Jardim? Ontem fizeram uma pegadinha aqui, não pegadinha não, era a programação, e então talk show e aquela coisa com o pastor Luizinho Gentili, que está a trabalho hoje, está trabalhando agora à noite na empresa, intimado pela empresa, mas ontem num bate-papo muito legal aí com os jovens e pensando, e vale a pena jovem, é uma vez no mês, dedique um tempo, sua juventude vai passar, não perca esse tempo. Era para você estar aqui ontem, tinham vários jovens, mas não perca, o tempo está passando. Já já você vai ficar com os cabelinhos brancos, e se não pintar como eu, tem outros que pintam aí, não tem problema, é decisão de cada um e não vou citar nomes, para não querer se aproveitar, e não olhem para um não só tem um não, tem mais de um então, não tem problema. Ame, como Deus nos amou, ame, o que pinta e o que não pinta. Mas os cabelinhos brancos vão chegar, a sua idade vai passar e você vai dizer:
como eu queria ter aproveitado melhor a minha juventude. Essa é a hora. Então lá, num ping-pong, com o pastor aqui, jogaram lá Samara, Dâmaris ou Vitor Hugo, que eu vi chegar aqui tão novo, crescer, adolescência, juventude e tal, e eu disse, facílimo, para eu decidir quem, rápido, na ping-pong, Samara, Dâmaris ou Vitor Hugo. Eu disse, Vitor Hugo, muito fácil, Vitor Hugo não é meu filho. Agora, se eu tivesse que fazer preferência, decidir ali, e até tenho, talvez eu nunca tenha revelado, então revelo agora, do púlpito. Dâmaris é a minha primogênita, é a filha preferida, mais velha, e Samara é a minha filha preferida, mais nova. Essas são as duas preferências que eu tenho em termos de filhos. Agora, meu amigo, se tivesse que sacrificar uma delas, não, eu diria, eu me sacrifico. Eu me sacrifico. E elas sabem que elas já ouviram tanta coisa. A pergunta para o neto, se tivesse, não é se dá tempo eu ir em casa. Não, não. Pode ser agora. Eu preciso morrer para uma delas viver. Pode ser agora. Essa para mim é a pergunta. Mas veja, olha o que a palavra de Deus nos fala. Deus não tinha filho para fazer a opção. Deus não tinha filho, era um único filho, e é o único gerado a partir dele, no mistério da fé e da revelação da palavra de Deus, e é o que a palavra de Deus nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, o único Filho gerado, Ele deu, por mim e por você e por tantos outros, Ele deu de si o único Filho dele, deu aquele que era um com Ele mesmo, com o Pai, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, era um único Filho, gerado a partir dele, e um com Ele, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Foi esse que o Pai deu, Ele nos deu tudo o que Ele tinha, tudo de si mesmo, Ele nos amou a tal ponto de não poupar a seu próprio Filho, como está lá em Romanos 8:32. Se Ele nos deu o que havia de mais precioso, será que Ele não haverá de nos dar outras tantas bênçãos? Será que Deus vai nos negar outras bênçãos? Se Ele deu o que havia de mais precioso, o seu único Filho, o unigênito Filho. Que grande amor! Ele deu o seu Filho para ser ferido, traspassado, esbofeteado, cuspido e pregado na cruz por pecadores. Ele deu o seu Filho para tornar-se pecado e maldição em nosso lugar. Como dizia Hernandes Dias Lopes, o amor de Deus é a causa. Preste bem atenção, o amor de Deus é a causa. A cruz é a consequência. A cruz é a consequência. Jesus alertou os apóstolos que haveria de morrer na cruz. Ele não aceitou quando Pedro, ainda que humanamente falando, quisesse dizer, Senhor, não precisa do Senhor ir para Jerusalém, o Senhor não precisa sofrer, o Senhor está dizendo que vai sofrer tanta coisa, não precisa ir para lá. Como que diz? Olha, deixa esse povo se acabar para lá. Nós temos uma grande missão, o Senhor já fez grandes milagres, nós temos que espalhar essa sua mensagem do amor do Pai, nós temos que espalhar por todo esse mundo, esquece Jerusalém. Não, um profeta não morre fora ali de Jerusalém, tem que morrer ali, vai morrer, e eu sei, eu vou morrer. O Senhor tinha consciência disso, não ia morrer de uma dor de barriga, não ia morrer de um infarto fulminante, não, ele sabia. Eu tenho que ir à cruz, eu tenho que sofrer a ira justa do Pai, dos pecadores, e às vezes a gente não entende isso. Porque, olha, imagina ver o que se passa na cabeça de uma criança. Ela olha tudo aquilo ali, é como se ela dissesse, meu Deus, para que tudo isso? E quando a criança consegue entender um pouco, ela fica, e você pai e mãe, você que tem uma criança, você que é responsável, você precisa conhecer o Evangelho, para você poder falar numa linguagem que elas entendam, e você ser usado como instrumento nas mãos de Deus, porque senão ela vai achar que esse Jesus é um louco. Morrer por tantos pecadores, morrer por aqueles que estavam cuspindo, esbofeteando, e
que mais tarde poderiam ser convertidos pelo poder de Deus, que infligiram tanto sofrimento. Não dá para entender uma morte dessa, uma entrega dessa, senão pelo amor. E entender que ele precisava, ali foi descarregada toda a ira santa e justa. Porque nós vivemos num país de tanta impunidade, que nós nos perdemos nos conceitos e nos fazeres de justiça. Nós somos capazes de aliviar quem mereceria centenas de penas de morte. E a pessoa não se arrepende e vai até o fim dizendo: não me arrependo. E se eu pudesse, eu matava mais e mataria muito mais do que eu fiz e do que eu matei. E você não me arrepende. Rapaz, você vai para a pena de morte, você vai morrer. E daí? Não me arrependo. Esse é o pecador, irmãos. Mas aí de repente eu e vocês, mas eu não sou como ele. Eu não sou como o Fernandinho Beiramar, como tantos outros aí, não tem essa quantidade, não tem nenhuma morte nas minhas costas. E a gente começa a se justificar: não, nós somos pecadores. O nosso pecado levou Cristo à cruz. E se você fosse bem honesto, se formos bem honestos conosco mesmo, imagina você parar e dizer assim: agora eu vou listar os meus pecados, os que eu e você lembramos. Talvez você ia ter que dizer à empresa, dizer assim: eu queria pedir uma semana de licença, que vou ter um encontro muito profundo. Com quem? Comigo mesmo. Eu queria uma semana, porque eu vou precisar desse tempo todo para eu poder relembrar quantos pecados eu cometi, para eu não achar que só são alguns que são tão intensamente pecadores. Todos nós somos. Nosso pecado levou Cristo à cruz, e a ira de Deus veio sobre ele. Deus meu, por que me desamparastes? É o Filho de Deus que recebe o meu e o seu pecado sobre a cruz do Calvário. Recebe o castigo. Agora, quem sabe você abre um pouquinho os olhos. O castigo que eu e você merecíamos, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, diz Isaías no capítulo 53. Se hoje eu tenho paz, é porque alguém pagou minha dívida. Imagina alguém que tem uma dívida impagável, e você não tem paz, e você não vive, e você não come, e você não se diverte, e alguém chega para ele: você está desse jeito, quando a sua dívida, acabou a sua dívida está paga. Como? Eu não tenho condição. Eu estou pagando a sua dívida. Agora, por favor, vá comer, vá se divertir, vá viver e honre e glorifique a Deus. Foi isso que Jesus fez. Tomou o meu e o seu pecado e levou sobre a cruz. O castigo que nos traz hoje a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário. É o que diz Apocalipse 13:8. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, lá na eternidade, desde a fundação do mundo. Gênesis 3, Moisés vai registrar a promessa de Deus, que Satanás, que a serpente haveria de ferir o calcanhar, mas que o descendente de mulher, ele haveria de esmagar a cabeça da serpente. Era a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Que grande bênção, que grande e gloriosa bênção. Desde a eternidade, desde a fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. Desde a fundação do mundo, no plano de Deus foi estabelecido: o Filho vai morrer por pecadores. George Mason, nós vamos cantar já um hino. Eu queria até colocar assim, por favor, projeta aí. Ele diz: amor que por amor desceste. Preste bem atenção. Eu queria depois rapidamente fazer um comentário nesse contexto, desse grande amor de Deus, para você entender o que o autor desse hino passou. Mas aí você olha para a letra do que ele compôs, no contexto do que ele passou.
Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Amor que por amor seguias, a mim que sem amor tu vias, ó quanto amor por mim sentias, eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas, aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. É o meu humilde, falho, limitado amor. Senhor, recebe, Senhor, porque foi o Senhor que encheu o nosso coração de amor. Você sabe a história desse hino? Esse homem estava noivo, o autor deste hino, quem compôs este hino, estava noivo quando ele descobriu que ficaria cego. Quando ele anunciou, a noiva, pouco tempo depois, o abandonou, às vésperas do casamento. Desprezado pela noiva, foi acolhido pelo amor de Deus. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste. É esse homem que vai compor assim, no drama da sua própria vida. Mas eu quero terminar dizendo o final do versículo, falando um pouco sobre esse final. Porque o versículo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, agora sim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer no Senhor Jesus é crer na verdade do Evangelho. O Evangelho diz que todos nós somos pecadores. Nós precisamos crer nisso. O Evangelho diz, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é a mensagem de boas novas. Que mensagem é essa de boas novas? Primeiro é que todos nós somos pecadores. Você diz, sim, mas qual é a boa nova disso? Isso é triste, é terrível. E principalmente sabendo das consequências desse pecado. Mas a grande mensagem do amor de Deus é que Jesus morreu para perdoar a nossa dívida. Crer no Senhor Jesus é crer na verdade do Evangelho, de que somos pecadores, mas que em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. A nossa comunhão com Deus é restaurada. E nós não devemos desvalorizar isso, desprezar isso. Custou a cruz, um sacrifício tremendo, a vida, o sofrimento horrendo, terrível, indescritível. Pessoas que morriam só nas chibatadas. Tira, morreu, solta os punhos, só das chibatadas dos soldados. Eu acho que os soldados não brincavam. E quando, meu amigo, primeiro porque crucificação não era feita com romanos, então sobrava para outros povos. Um romano ele não podia ser crucificado, podia até morrer de outra forma, mas crucificado, não. É judeu, desce a lenha, desce o chicote. Brincadeira. Já me deu vontade de fazer um teste. Quantas aguentaria? Você, eu vendo, você, porque eu acho que não aguentaria nem a primeira. Palmatória já doía na mão. Imagina uma chibatada com as cordas e lá na pontinha ossos presos, que quando jogava a chibatada rasgava as costas. Terrível, irmãos. A gente não faz ideia do que era uma crucificação, mas isso era o começo. Quem passasse, quem ainda permanecesse vivo, beleza. Agora bota madeira em cima e cruz. Está vivo? Tá, leva. Cruz. Arrasta agora a cruz, vai. Você vai ser crucificado. Porque ficava gente que morria mesmo. Ele pagou a nossa dívida por causa do nosso pecado.
Crer no Senhor Jesus é crer na verdade do Evangelho. Somos pecadores e que há perdão para os nossos pecados. Crer no Senhor Jesus, como a Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê, que em Jesus crê, é recebê-lo no nosso coração. João capítulo 1, versículo 12, nos diz a palavra de Deus: veio para o que era seu, 11, 12, veio para o que era seu, Jesus, e os seus não receberam. Mas a quantos o receberam, Deus deu a eles, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Este é o amor de Deus. Ele veio, mas muitos do seu povo não receberam. Mas a quantos o receberam? Você precisa receber Jesus do seu coração. Você precisa abrir a porta do seu coração. Você precisa clamar como aquele publicano lá, enquanto o fariseu se justificava, religioso se justificava, o publicano clamava, nem levantar a cabeça levantava, não via nenhuma dignidade em si mesmo, mas ele batia no peito e dizia: tem compaixão de mim, Senhor, tem misericórdia, Senhor, de mim, não sou digno, Senhor. Enquanto o religioso estava lá se justificando e se achando o máximo de Deus. Não, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos, como diz Romanos 10, de 9 a 13, nós precisamos confessar Jesus como Senhor da nossa vida. Nós precisamos crer nele, porque confessando a Jesus, crendo nele, isso é sinal da obra do Espírito de Deus, porque só o Espírito Santo é que pode transformar o nosso coração. Só o Espírito Santo é que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É obra do Espírito. Quando alguém diz que entregou a vida, celebre. Não vá fazer um sermão aí de teologia. Louve a Deus, pare. Ah, você quer Jesus? Amém. Vamos orar, vamos agradecer por isso, vamos celebrar. Vai ter hora para a escola dominical, vai ter hora para pequenos grupos, para grupo de oração do lar, vai ter hora para ler a Bíblia. Esse é o momento de celebrar. É uma vida que se volta para o Senhor, que reconhece pela ação do Espírito Santo que Jesus é Salvador das nossas vidas. E a Bíblia diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Preste bem atenção nisso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que tamanho sacrifício, mas sem finalidade? Não. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Há um perigo eterno, há uma condenação eterna, há um castigo eterno. E a Bíblia fala muito claramente sobre isso. A Bíblia fala sobre o inferno. É perecer. É a segunda morte que a Bíblia chama, porque não é essa morte física pela qual passamos. Essa ainda é passageira, porque passamos para uma outra vida. Mas é a morte eterna e não tem como passar de um lado para o outro. Há um perigo eterno, uma condenação eterna, um castigo eterno. Jesus morreu para que eu e você não pereçamos. Mas diz a palavra: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não, mas tenha a vida eterna. Porque essa vida eterna, ela é contrastada com perecer. E perecer, não pense que alguém sem Cristo morre e acaba ali, pronto, acabou. Ficou ali na sepultura, não vai saber mais de nada, não vai. Olha o que Jesus fala sobre o inferno, olha o que ele fala sobre a condenação eterna para todos sempre sofrendo distante de Deus. E porque isso não é vida, é o que Jesus diz a Nicodemos: o Filho veio para que todo aquele que nele crê não pereça. É morte. É você viver sofrendo eternamente. Isso não é vida. Isso não é vida. Isso é uma morte eterna. Porque vida é vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterno, não é passageiro. A vida eterna é uma festa que não acaba. É uma festa que tem o que há de melhor. O melhor lugar, o céu. A melhor companhia, os filhos de Deus. A própria Trindade. As melhores roupas. Fomos lavados no sangue de Jesus, vestiduras brancas. A melhor iguaria, o que há de melhor. A gente não faz ideia do que Deus tem preparado. A melhor música. Não tem música melhor do que de nos deleitarmos e nos alegrarmos no Senhor e podermos usufruir destas bênçãos. É festa no céu, mas é festa no céu que começa aqui na terra. Como Jesus disse, o ladrão vem somente, lá em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É vida abundante, que começa aqui na terra e vai terminar lá no céu. Começa aqui na terra e vai terminar lá no céu. Por isso que a gente precisa ver bem como é que nós estamos festejando aqui na terra. Precisamos tomar cuidado em como nós estamos festejando aqui na terra. Pode ser um sinal do que está se delineando para a nossa eternidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você nunca falou de Jesus para alguém, se você gostaria de usar um versículo, quem sabe seja este o versículo, você poderá não ter todas essas explicações, mas de forma simples, você dizer: Deus nos amou de uma maneira tão intensa, tão maravilhosa, que Ele deu o seu único Filho gerado a partir dele. Nós somos filhos adotivos. Ele, Jesus, é o único Filho gerado de Deus. Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não precisamos complicar a mensagem do Evangelho. Nós não precisamos dar muitas explicações daquilo que é uma obra do Espírito no tempo. Nós não precisamos entrar em muitos detalhes teológicos. Não precisamos. Jesus foi simples. Você percebeu? Como Jesus foi simples com o doutor da lei, em outros momentos Jesus aprofundou o que ele estava ensinando. Nós não precisamos, na evangelização, complicar muito. Isso era obra dos fariseus, complicavam demais. Eram para ser simples, objetivos, diretos na evangelização, na proclamação do rei. Começaram a criar um monte de regras, começaram a criar um bocado de coisa, e já a essência do evangelho estava perdida. A essência da mensagem que Israel precisava testemunhar e levar ao mundo estava perdida, por causa desses detalhes aí, nos quais os religiosos foram se perdendo. Como foi a cantata de hoje? Foi por amor a você, não esqueça isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu poderia entrar em muitos detalhes teológicos, mas eu pegar uma pessoa que talvez nunca ouviu uma explicação simples da mensagem do Evangelho e eu entupir ela de teologia, e não é que a teologia é ruim, tem um tempo certo. O que é que eu digo que seria? É você estar lá no hospital, feliz da vida, porque seu filho nasceu. E o pastor chega lá para orar com sua família, agradecer a Deus por essa bênção tão grande. E aí, primeira pergunta: está com saúde o filho? Está. Onde está o filho? Ah, pastor, está aqui mesmo no quarto. Ah, que legal. Dá licença, eu estou com uma panela aqui fora do quarto, eu vou pegar a panela. O que está na panela? Feijoada. Isso é teologia. Detalhes teológicos. É pegar uma feijoada e dar para um bebê. Não. Ele precisa do leite. Ele precisa de João 3,16, simples. E deixa o Espírito de Deus
operar no coração. Depois, vai ter o tempo da feijoada. Não agora. Agora é um bebê na fé, que ainda pode estar nascendo, se for esse o propósito de Deus para a vida dele. Então nós precisamos cada coisa no seu tempo. Mas que você guarde João 3,16. Que você não diga mais que você não sabe falar do Evangelho, que você não sabe evangelizar. Você pode ler e falar de forma simples, conforme o Espírito de Deus usar você, dentro dos seus conhecimentos, dos seus estudos, das suas leituras, da sua caminhada com Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero terminar com uma frase de Marcos Lucado, que chegou em um dos seus livros a dizer: não foram os cravos que prenderam Jesus numa cruz, foi o amor. Não foram os cravos que prenderam Jesus numa cruz, foi o amor. Jesus podia ter feito o maior espetáculo ali. Você já parou a pensar no poder dele, ou você duvida? Quem fez um cego ver, quem fez um coxo de nascença andar, quem fez um mudo falar, um possesso ser liberto, quem fez um morto ressuscitar 4 dias depois. Imagina Jesus na cruz, cravos pulem, imagina os pregos pulando, voando, e a multidão extasiada. Voaram, voou, é ordem, ele não deu ordem, ele não é o Senhor do universo, ele não é o Filho de Deus, ele não teria poder para fazer isso. Cravos dos malfeitores, pulem, pulou. Se ele desse a ordem, pularia. Anjos apareçam, os anjos apareceriam. Seria uma coisa extraordinária, mais extraordinária do que Nova Jerusalém. A Globo iria surgir para filmar naquela época. Ela ia surgir. Quem ia perder um negócio desse? Um espetáculo desse? Agora eu e você, nós não estaríamos salvos, porque ele não ficou na cruz para morrer na cruz. Não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz, foi o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho dele, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos cantar o hino Amor que Vence, conforme está na nossa liturgia. Mas eu quero que você pense no amor de Jesus por você, no amor de Deus por você. Talvez você ainda não tenha entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E se você gostaria de tomar essa decisão, nós gostaríamos de saber a porta. Se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer seguir a Jesus e talvez você ainda não tenha entregue a sua vida ao Senhor, diante de tudo que você ouviu, todo o culto, a participação das crianças, o testemunho do amor de Deus por meio de Cristo Jesus, a palavra do Senhor que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, nós gostaria de tomar essa decisão hoje. Nós gostaríamos de saber, nós vamos dar a porta no final e queremos orar com você. Queremos dar uma palavra rápida e dizer o que a igreja pode fazer por você. Queremos estar juntos com você nessa caminhada. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, nós gostaríamos de fazê-lo nesta noite. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Amor que por amor morresse,
ao Senhor. Depois eu quero pedir que você possa sentar-se silenciosamente, seremos muito breves. Pai, nós te agradecemos por tão grande amor. Ó Deus, se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que tu possas incomodar este coração, constranger este coração. A tua palavra nos diz que o amor de Cristo nos constrange. Faz isto, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos corações. Te bendizemos e te adoramos por tão grande amor, que possamos dedicar a nossa vida, possamos nos alegrar pela bênção de podermos ser instrumentos, cada um, para levar o teu grande amor, usados pelo teu Espírito, para proclamar que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Que Deus, ó Pai, que tu nos amastes, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nos abençoa, Senhor. Bendizemos por tão grande amor. Não temos palavras para descrever a maravilha deste amor. Nós te bendizemos e te adoramos, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por amor a nós. O fazemos no nome dele, para a glória dele, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o amor que enviou seu Filho, o amor de Deus, o nosso amado Pai, e a comunhão e as consolações, o poder e o fruto do Espírito, que é amor, estejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, hoje, agora e para todos sempre. Amém.